Good morning. Bom dia. Yes, Friday evening we had our last study. Sexta-feira à noite tínhamos nosso último estudo. And it was a big summary of what we did last week. E esse estudo foi um grande resumo daquilo que tínhamos estudado durante a semana. But also we added some thought to the overview, the study on the overview of Daniel. Mas também acrescentamos alguns pensamentos a essa grande visão desse estudo sobre Daniel. We looked to these 4 chapters of Daniel, Nós olhamos para esses 4 capítulos de Daniel, these 4 kingdoms, esses 4 reinos. and we looked to where these 4 kingdoms in these 4 chapters, where they ended. E olhamos para esses 4 reinos, nesses 4 capítulos, e onde eles terminavam. That these 4 kingdoms. Então temos aqui esses 4 reinos. And then we kind of concluded that this all ended in a period of 1798 to 1844. E então concluímos de certa forma que esses períodos todos terminaram no período de 1798 a 1854. With here, chapter 7 talks about the investigative judgment. O capítulo 7 fala sobre o juízo investigativo. Chapter 8 talks about the same, about the 2300. O capítulo 8 fala sobre o mesmo, sobre os 2300. Chapter 2 talks about the cutting out of the stone. E o capítulo 2 fala sobre a pedra que cortada. Then we also looked into, very shortly, and I would like to go back to the chapter Matthew 24. E também olhamos brevemente, eu gostaria de voltar para esse capítulo. Olhamos para Mateus 24. We looked to verse 29. Olhamos para o versículo 29. But I would like to go through the verses a little bit just to give you an overview of the chapter. Mas eu gostaria de repassar esses versículos com vocês para ganhar uma visão geral desse capítulo. To see that you can see, recognize the same pattern. Para ver que tem como reconhecer esse mesmo padrão. And that is that the prophecy seems to end in Midianite history. Isto é que essa profecia a profecia parece terminar na história milerita. Because we didn't really look into Matthew 24 last time, let's go there to finish that one. Então, já que a gente começou olhando para começamos a olhar para Mateus 24, vamos voltar para Mateus 24. So Matthew 24 starts Jesus is with the disciples. Mateus 24 começa com Jesus estando com os discípulos. They leave the temple and the disciples tell Jesus, look at these great buildings. Eles estão saindo do templo e os discípulos falam para Jesus e dizem, olha para esse edifício magnífico. Jesus said to them, there shall not be left here one stone upon the other that shall not be thrown down. E Jesus ele responde dizendo que, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. And then the disciples, they come to him. Os discípulos se aproximam a ele. And then they ask him some questions. E eles então começam a fazer algumas perguntas. They ask him 3 or 4 questions. Perguntam 3 ou 4 perguntas.
they ask him, tell us when shall these things be? What shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Eles perguntam o seguinte: diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? So these are three questions. Isso são 3 perguntas. And I think we can have a fourth question if you use Mark. E eu creio 13. que se usarmos o livro Marcos, poderíamos também acrescentar uma quarta pergunta. Anyway, let's leave it with the three questions for now. Mas por agora vamos deixar isso com as 4 perguntas. Yeah, because in Matthew 24, the three questions are, tell us when shall these things be? Então, as 3 perguntas em Mateus 24 são: quando serão essas coisas? What shall be the sign of thy coming Qual será o sinal da tua vinda and the end of the world? e do fim do mundo? So yeah, in Mark it says Em Marcos, the first question is the same, a primeira pergunta é a mesma. and then the second question, there's only two questions in Mark. It says, and what shall be the sign when all these things shall be Fala, fulfilled? quando serão essas coisas? E logo fala qual será o sinal quando se cumprirem todas estas coisas. Okay. So they ask him, so Jesus tells them there will not be one stone left upon the other. Jesus então ele diz a eles: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. And then they ask, when shall these things happen? E logo eles perguntam: quando serão estas coisas? So, when shall this temple be destroyed? Então, quando será destruído o templo? Quando será o templo destruído? When the temple destroyed? And then it says in Matthew, what shall be the sign of thy coming? E logo a pergunta é: que será o sinal da tua vinda? And in Mark it says, what shall be the sign of these things? E em Marcos disse: que será o sinal de todas essas coisas? So you could, Quando serão cumpridas todas essas coisas? Marcos 13. so this is Mark 13. Marcos 13. So you could add an extra question here to Matthew 24. Então poderíamos acrescentar mais uma pergunta adicional a Mateus 24. Which is not in Matthew 24. It says, what is the sign of this reaching destruction?
Então, seria a pergunta que queremos acrescentar. ahm, qual sinal, ou qual será o sinal quando todas essas coisas serão cumpridas, ou dessa destruição vindoura? Uh, it's not in Matthew 24, O sinal está em Mateus 24. because in Matthew 24, the first question is, when shall the temple be destroyed? And the second question is, what shall be the sign of thy coming? Então, a pergunta em Mateus 24 é: quando será destruído o templo? E logo, qual será o sinal da tua vinda? But in Mark 13, Mas em Marcos 13, verse 4, versículo 4, it says, tell us, when shall these... So he tells them about the destruction of Jerusalem. eles perguntam sobre a destruição de Jerusalém. And then they ask, E logo eles perguntam: well, tell us, when shall these things be? So that's question number 1. When? dize-nos quando serão essas coisas? Isso seria a pergunta número 1. And then they ask him, here in Mark it says, what shall be the sign when all these things shall be fulfilled? E logo continua perguntando: e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? So what will be the sign when these things are going to happen? Ou seja, qual será o sinal? Que sinal quando todo isto acontecer? So here in Mark, there's not really, the questions are a little bit summarized and pressed down in 2 questions. Então, aqui em Marcos temos essas perguntas resumidas e resumidas a 2 perguntas. In Matthew, you see 3 questions. Em Mateus, vocês veem 3 perguntas. And in Luke 21, if you could go there as well, E em Lucas 21, vocês poderiam abrir também Lucas 21, verse 7, no versículo 7. it's similar to Mark. Que é semelhante a Marcos. Verse 7, Luke 21, 7, it says, Master, but when shall these things be? So that's question number 1. And then, Lucas 21, 7 diz: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? Então, igual como... that's question number 1. Essa é a pergunta número 1. And what sign will there be when these things shall come to pass? Logo, que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? So here you can see that they are asking, what is the sign for to know when this destruction is going to happen? Então, vemos aqui que eles pedem o sinal da destruição vindoura. But you cannot really see this in chapter 24 of Matthew. Mas em Mateus 24 não dá para ver isso bem. Because in 24, the second question in 24, which we mark here as the third question, Porque a segunda pergunta em Mateus 24, que marcamos aqui como a terceira, what is the sign of thy coming? é qual é o sinal da tua vinda. And then the fourth question is, or the third in 24 is, E a terceira pergunta de Mateus 24, ou a nossa quarta, what is the sign of the end of the world? qual sinal haverá do fim do mundo? So we know that Jesus wants to answer all these questions. You have a question? Sabemos que Jesus está tentando responder todas essas perguntas. Eu não sei se consegui entender a diferença. Seria se So I don't know if I got the difference, but it would be something like that. seria que em Mateo fala das señales de la vinda de Cristo e do fim do mundo. So Matthew, the questions are about the signs of his of his coming
end of the world. E no Marcos e Lucas falam da destruição do templo. And Mark and Luke, they ask about the signs of the destruction of the temple. Yeah, that's what I would argue, but I could be wrong. What do you think? Certo, isso seria meu argumento, mas pode ser que eu esteja errado. O que você pensa? Para mim, não há muita diferença. Eu não conseguiria fazer essa So for distinção. me, there's not much difference at all. I think it's just more or less the same. Do you see that in Mark and Luke that this theme of the second coming and the end of the world, it's not really mentioned? Você vê em Marcos e Lucas que esse assunto da segunda vinda, que se faz menção dele? Não se faz menção. Não. Let's go to Mark 13. Mas vamos abrir Marcos 13. Mark 13, verse 1. Marcos 13, versículo 1. Could you read, Jonathan, could you read verse 1 to verse 4? Irmão Jonathan, poderia ler para nós versículo 1 a 4 de Marcos 13? Não tem? Talvez seu vizinho? I hear it only Spanish. Oh, that's Okay. fine. E saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Okay, so here, if you just read these verses, you have here these questions and this answer. Então, lendo esses versículos, você vê aqui essas perguntas e a resposta. There's not really, Jesus doesn't talk about, or the disciples don't ask about the sign of a second coming and the end of the world. E aqui não vemos bem que os discípulos fazem alguma pergunta acerca da segunda vinda ou do fim do mundo. The theme is just the temple, the destruction of the temple. O assunto aqui é a destruição do templo. You see that? Sim, Você vê isso? fica mais claro agora. Now it's clearer to me. Okay. Mas talvez o único que eu falaria é que talvez eles uniam as duas coisas, que a destruição do templo ia ser quando a volta de Cristo e a destruição do mundo. Não seria por isso, talvez, que não menciona isso? So what I would think is that maybe they were just mixing these questions together, and maybe they were thinking that as soon as the temple was destroyed, that Jesus would come, and this would also be the end of the world. I think so too. Sim, também acho. I think they had a wrong idea of what Jesus really meant to say. E eu creio que eles tinham conceito equivocado sobre aquilo que Jesus estava querendo dizer. And Jesus, or Sister White talks about this in the Desire of Ages. E, na verdade, a irmã White comenta sobre isso no Desejado de Todas as Nações. Desire of Ages,
page 628. Desejado de todas as nações. Isto é em português na página 443.3. It's DTM. DT Nico? Yes. 443.3. Yeah. So, this is the chapter. It's called On the Mount of Olives. This is where the disciples and Jesus were when he gave them, when he spoke Matthew 24. Então esse capítulo tem o título No Monte das Oliveiras, e foi ali onde eles estavam quando foram feitas essas perguntas que encontramos em Mateus 24. Could you read perhaps also the paragraph before, the short paragraph before it? Nós vamos ler também o parágrafo que vem antes, que seria o 443.2. So that he starts reading in the English for those that read in English. The desire of age is 627.2. Ele acabou de passar a referência em inglês. Yes. Yeah. Ao ser a atenção de Cristo chamada para a magnificência do templo, quais não terão sido os pensamentos inexpressos daquele rejeitado? A visão que tinha perante si era, na verdade, bela, mas ele disse com tristeza: Eu vejo tudo isso. Os edifícios são realmente maravilhosos. Vós apontais essas paredes como sendo aparentemente indestrutíveis. Escutai, porém, as minhas palavras. Dia virá em que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. As palavras de Cristo foram proferidas aos ouvidos de grande número de pessoas, mas quando ele se achava só, sentado no monte, sobre o Monte das Oliveiras, Pedro, João, Tiago e André foram ter com ele. Dize-nos, perguntaram, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. Misturou a descrição dos dois acontecimentos. Houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros, segundo ele os via, e não teriam podido suportar esse espetáculo. Por misericórdia com eles, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando aos discípulos o procurar por si mesmos a significação. Ao referir-se à destruição de Jerusalém, suas palavras proféticas estenderam-se para além daquele acontecimento, a conflagração final do dia em que o Senhor se levantará do seu lugar para punir o mundo por sua iniquidade, quando a terra descobrirá seu sangue e não mais encobrirá seus mortos. Todo esse discurso foi dado não para os discípulos somente, mas para os que haveriam de viver nas últimas cenas da história terrestre. So here you can see in the second paragraph Aqui vocês podem ver no segundo parágrafo that it says here, Jesus did not answer his disciples by taking up separately the destruction of Jerusalem and the great day of his coming. Nos fala aqui que Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. In his answer, he mingled the description of these two events. Na sua resposta, ele misturou a descrição dos dois acontecimentos. He didn't want to disappoint them Ele não queria desapontá-los,
Because if he would have told them the truth, Porque se tivesse ele contado a verdade about that his coming was still far away and that there was a big and a large time of persecution and que a darkness, sua vinda ainda estava distante e que ainda ia ocorrer um grande período de perseguição e de escuridão, they would have been bitterly disappointed. eles teriam ficado amargosamente desapontados. Or here it even says they would have been unable to endure the sight. Ou como diz aqui, eles teriam, como que fala, que não teriam podido suportar esse espetáculo. So yeah, I agree that I think the disciples had a wrong understanding. Sim, eu concordo que os discípulos tinham um conceito errado. And Jesus adapted his answer to their wrong understanding. E Jesus, ele adaptou a sua resposta a esse conceito errado deles. He did not openly tell them that they were wrong. Ele não disse abertamente a eles que eles estavam errados. He just gave answer to their question, but in a way that they would able to understand. He did not what? He answered their question, Ele respondeu à pergunta deles, mas numa maneira em que eles poderiam entender a resposta. So we're here at the beginning of 24, Então nós estamos aqui no capítulo 24, no começo. and Jesus starts to answer these 4 questions. E Jesus, então, ele começa a dar resposta a essas 4 perguntas. And then in verse 4 to 14, E nos versículos 4 a 14, he starts to warn them or tell them about the things that are going to pass. ele começa a adverti-los sobre as coisas que irão acontecer. There will be false Christs. Haverá falsos cristos, There will be wars and rumors of wars. haverá guerras e rumores de guerras, Persecution of Christians. perseguições de cristãos, False prophets shall rise. falsos profetas se levantarão And the gospel will be preached into the whole world. e o evangelho será pregado em todo o mundo. So verse, I think 4 to 14. Os versículos 4 a 14. What did I say? We have false Christs, wars, Temos aqui os falsos Cristo, wars, and rumors guerras e rumores de guerras, of wars. Persecution, false perseguição, prophets, what did I say? Persecution and false prophets, falsos profetas and the gospel to the whole world. e o evangelho para todo o mundo. I think that's how we could summarize these verses. Eu creio que assim poderíamos resumir esses versículos. So this doesn't talk about the destruction of Jerusalem, Então não fala aqui sobre a destruição de Jerusalém, but these are events, or you could call signs, mas isso aqui são eventos, ou você poderia chamá-los de sinais, that need to happen to know that the destruction is near. que precisariam acontecer para que
você soubesse que a that what was near? That the destruction was near. Que a destruição estava perto. So I think all these elements we could place in the time period before the destruction of Jerusalem, before 70 AD. Eu creio que todos esses elementos teria como encaixá-los no período antes da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. I think that was the purpose of what Jesus tried to say here. Creio que foi este o propósito do que Cristo estava dizendo aqui. And then in verse 15 he starts to become more precise. Em versículo 15, ele começa a ficar mais exato, mais preciso. Because now he's going to talk about Jerusalem being besieged and destroyed. Porque aqui ele começa a falar então sobre Jerusalém sendo cercada e logo destruída. So if we put that on a line, Então, se colocarmos isso numa linha, we have Jesus here in 31 AD. temos Jesus aqui no ano 31 antes de Cristo, depois de Cristo. Talking about 70 AD. This is the year when Jerusalem was destroyed. Falando sobre 70 depois de Cristo, o ano da destruição de Jerusalém. And there are some signs, verse 4 to 14. E temos então alguns sinais nos versículos 4 a 14. That show us what is going to happen before. Que nos mostram o que acontecerá antes. And then in verse 15 it says, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whosoever readeth, let him understand. Let them which be in Judea flee into the mountains. 15. Fala aqui, do 15 a 16. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. So, what is this talking about? Isso fala sobre o quê? Verse 15 and 16. Os versículos 15 e 16. Well, what are these questions talking about? 15 and 16. What is it about? Então a pergunta é: 15 e 16 falam sobre o quê? Microfone? Microphone. About the siege of Cestius, 66 AD, and then when he withdrew. É sobre o cerco de Céstio em 63 depois de Cristo. And he withdrew his army. E logo ele retirou-se com o exército dele. And then all the Christians escaped the city. E os cristãos, então, eles conseguiram escapar da cidade. Before Titus would come back 70 AD. Antes que Tito, então, voltaria em 70 depois de Cristo. And destroy the whole city. E então ele destruiu toda a cidade. Okay. If you read Luke 21, thank you.
if you read Luke 21, Obrigado. Se vocês forem abrir Lucas 21, then we see the same verse as Matthew 24:15 we just read. nós... Sorry, what verse? In Luke? Luke 21, 20. Em Lucas 21:20, vemos o mesmo versículo que lemos agora há pouco em Mateus 24:15. It says there in verse 20, it says, "When ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh." Diz, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. And then the next verse is, and then let them which are in Judea flee into the mountains. So you can see that this is verse 15 and 16 of Matthew is verse 20 and 21 in Luke. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Então, vocês podem ver aqui que os versículos 15 e 16 de Mateus 24 correspondem com Lucas 21, 20 e 21. So Matthew has a more difficult perhaps to understand description. Então, Mateus tem uma descrição que talvez seja mais difícil de se entender, But he refers back to Daniel, actually. porque ele faz, na verdade, referência a Daniel. But he says, the abomination of, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet. E ele fala, quando virdes, pois, a abominação desoladora sobre qual o profeta Daniel falou. When you see this standing in the holy place, Quando virdes ela no lugar santo, then you know you need to flee into the mountains. então saberás que precisam fugir para os montes. Luke is a little clearer. Lucas é um pouco mais claro. He says, when you see the armies compass Jerusalem, then you know that you have to flee. Ele diz que quando vocês forem ver ou quando vocês verem os exércitos cercando a cidade, então é o momento de fugir. So, verse 15 and 16, Então os versículos 15 e 16, they're actually not talking about 70 AD. na verdade não falam sobre 70 depois de Cristo, But about 66 AD. mas sobre o ano 66 This depois was de the first Cristo. time. Sorry. Essa sendo a primeira vez. This was the first time, as our sister said, when the armies of Rome compassed Jerusalem. Sendo essa a primeira ocasião em que as tropas romanas cercaram Jerusalém. And this was the sign, or the sign, for the Christians to flee Jerusalem. E esse era o sinal para os cristãos para fugirem aos montes. Perdão? Oh, sorry, I didn't. This is. You mean this? This Cestius. Sérgio. Cestio. This was the general, the Roman general that came to Jerusalem. Esse era o general romano que foi a Jerusalém. And in 70 AD, we mark Titus. E no ano 70 marcamos Tito. So verse 15 and 16, and then it continues into verses Lemos os versículos 15 e 16 e logo continua until verse 20. até o versículo 20. Gives a description of what you should and should not do in 66 AD.
te dá uma descrição sobre o que você deveria e o que você não deveria fazer nesse ano 66 depois de Cristo. And then it says, "For then shall the great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor even shall be." E logo em 21 continua dizendo, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. So when we read the line of this chapter, Então, se vocês forem ver a linha desse capítulo, what is this great tribulation she's speaking of? essa grande, como que fala, aflição é sobre o quê? Os 1260, 1260. A história dos mileritas, Millerite History. But if you follow the flow of the verses, Mas se vocês forem seguir o fluxo desses versículos, if verse 15 to verse 20, if that's all 66 AD, se os versículos 15 a 20 são todos sobre o ano 66 depois de Cristo, and then it starts to speak about the great tribulation, e logo começa a falar sobre a grande aflição. what was the great tribulation? What was the sign for? O que era a grande aflição e qual era o sinal para ela? Do ano 34 ao ano 66 representa o juízo investigativo. So the year 33 to 33 a 64 to 64, this represents the investigative judgment. What years? 33 to 64. Do ano 34 ao ano 66 representa o juízo investigativo. 34 to 66. Six. Investigative judgment. Há uma primeira chamada no ano 27, There's a first call in the year 27. há uma segunda chamada no ano 31, que é na morte de Cristo, 31 is second call. terceira chamada no ano 34, que é na morte do Estevão, e É. eles rejeitam, então vem o juízo, que é a destruição de Jerusalém. Third call in 34 when they stoned Stephen, and what follows is the destruction of Jerusalem. And you say that the time between the stoning of Stephen and the destruction of Jerusalem is a symbol of the investigative judgment. Então, o irmão diz que o tempo depois do apedrejamento de Estevão até a destruição de Jerusalém, então seria esse período o juízo investigativo. Do ano 34 a 66 é o juízo investigativo. From 34 to 66, yes, the investigative judgment. E de 66 a 70 é o castigo. Ele é executado. 67 to 70, the punishment, Que é a destruição da cidade. which is the destruction of the city. This is the destruction of the city. Essa aqui é a destruição da cidade. So you compare this with October 22nd? Então, essa data o irmão compara com 22 de outubro. I'm just trying to understand what you're... Só querendo entender Sim. como o irmão vê. É assim. Yes. And then this would be the end of the world, or maybe... Esse então seria o fim do mundo ou talvez the end of the world. o fim do mundo.
was a question. Isso era uma pergunta. So you make this a parallel. A seguir ao ano 70, In the following, tem outro mar que é 1844, que é a quarta chamada, que representa a quarta chamada. so Que 1844, torna a haver outro juízo investigativo, começa na história de Milarita, so it is a fourth call made, and the year 1844, there's another investigative judgment até o fechamento da porta da graça, and a close of probation. que é antes das 7 pragas. This is before the 7 plagues. Yeah. Podemos ver isso no livro, é CIHS 122. He's quoting from CHS 122. CHS Mas vi peixe. 122. That's Portuguese. I don't know. Let me see. So the English reference. Let me see. CHS? This- 522. Não tem o CIH. Que livro é esse? I have CHS 122 here, but that's No, it doesn't look like. it's not. I think. Okay, maybe there's something to, if you want to bring this in, to look after the quote. Maybe we can use this later. Then we can continue. Talvez tenha algo aqui. Talvez possa encontrar a citação e podemos em outro momento voltar para olhar para isso. So reading verse 15 to verse 20, Lendo os versículos 15 a 20, it talks about 66 AD. This is the sign of the soon destruction. fala sobre o sinal da destruição próxima. And then it starts to talk about the real tribulation that is going to happen. E logo fala sobre essa aflição que de fato iria acontecer. And we know that happened in 70 AD. E esta iria acontecer no ano 70 depois de Cristo. But then Mas então, we have to go back to this quote from Sister White again. nós temos que voltar para essa citação de Ellen White, In Desire of Ages. no Desejado de Todas as Nações, Not sure what page that was. 627. In Desire of Ages 627. No Desejado de Todas as Nações, 443.2, Where Jesus says where Sister White says Jesus mingled the description of the two events. na verdade no 443.3, onde diz que misturou a descrição dos dois acontecimentos. So the question is, what are the two events that he mingles? Então a pergunta é quais são os dois eventos que ele mistura? A sua vinda e a destruição de Jerusalém. Yeah, it says here, Jesus did not answer his disciples by taking up separately the destruction of Jerusalem and the great day of his coming.
Diz aqui que Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua vinda. So, what he does, Então, o que ele faz, or what he not does, o que ele não faz, um, what he does is he gives this description of this time period. o que ele faz é ele dá essa descrição sobre esse período de tempo. And then she says, he mingled the description of these two events. E logo ela diz que misturou a descrição dos dois acontecimentos. So, does that mean he makes a separate line and he mingles the two? Significa isso que ele tem uma segunda linha separada e ele mistura as duas? So this is the line of Jerusalem, Sendo essa aqui a linha de Jerusalém and it is the end of the world. e essa aqui do fim do mundo. Is this the mingling that he does? Does he put them Essa together? é a mistura que ele faz, que ele junta as duas linhas. Right. No, I think he speaks about the destruction in Não, the eu- first place, Creio que em primeiro lugar fala da destruição, but he uses symbolic language or parable to illustrate what happens at the end of the world. mas ele usa a linguagem simbólica ou parábolas para falar também sobre o fim do mundo. So this event, he mingles this event, you say, the destruction of Jerusalem, Então, a irmã diz que ele pega esse evento da destruição de Jerusalém, with this event, the end of the world. mistura isto com esse evento, que é o fim do mundo. So, sorry? He goes from verse 15 to verse 20, Ele passa de versículo 15 a 20, and then he talks about the tribulation, e logo ele fala sobre a grande aflição. and he talks about it as if it is one event, Fala dela fala dela como se fosse um só evento, as if the destruction of Jerusalem is the end of the world, assim como a destruição de Jerusalém fosse o fim do mundo. but we know it is not. Mas nós sabemos que não era o fim do mundo. So, the destruction of Jerusalem happens, Então a destruição de Jerusalém, ela acontece, but we know this destruction but Jesus does not leave it with 70 AD. He continues, although the disciples do not recognize it. mas Jesus não para em 70 depois de Cristo, a destruição de Jerusalém, mesmo sendo que os discípulos não se deem conta disso. When Sister White comments on verse 21, Quando a irmã White comenta sobre o versículo 21, talking about this great tribulation, que fala dessa grande aflição, what is it that she refers to? Sister said it. The 1260. ela faz referência aqui a, como a irmã já mencionou, os 1260. So we have 538 Temos então 538 to 1798, a 1798, which we mark as the Great Tribulation. que nós marcamos como a grande aflição. So Jesus makes a jump in history. Então Jesus, ele salta na história, He talks about 66 AD, fala sobre 66 depois de Cristo,
And then he jumps to the 1260. E logo ele salta para os 1260. But for the disciples, this was all 70 AD. Mas para os discípulos, isso tudo era 70 depois de Cristo. So this is where the Great Tribulation began. Então We could foi say. aqui, poderíamos dizer que aqui começou essa grande aflição. But we know it did not end until 7098. Mas nós sabemos que ela não termina ou não terminou até 1798. Jesus makes this one event. E Jesus torna desses dois aqui um só evento. And Jesus does that in another place as well. Em outro lugar, Jesus faz a mesma coisa. If you go to Revelation 11, Se vocês forem abrir Apocalipse 11, verse 2 and 3, or verse 1, 2 and 3. os primeiros 3 versículos. John is given a reed to measure the temple. Então, é dado a João um caniço And then in para medir, in semelhante a uma vara. verse 2 it says that he has to leave out the court because that is given to the Gentiles. E logo fala no versículo 2 que ele não deveria medir o santuário porque ele foi dado aos gentios. And then it says in the last part of verse 2 it says, and the holy city, that is Jerusalem, Fala então no final do versículo sobre a cidade santa, sendo essa Jerusalém, shall they, and that is the Gentiles, tread underfoot 40 and 2 months. calcarão aos pés eles, nossa, fazendo referência aos gentios, por 42 meses. So it talks here about the Gentiles, Então fala aqui sobre os gentios, just as it was talking about um, the- yeah, if you go to Luke 21, verse 24, falou sobre isso da mesma maneira como falou em Lucas 21, se vocês forem abrir Lucas 21, Luke 21, verse 24. versículo 24, Lucas 21, So this is the parallel verse with the verses we just read from Matthew. esse é o versículo paralelo para o texto que acabamos de ler de Mateus. Verse 24 it says, and they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. E cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. So we can see here that Luke talks about the destruction of Jerusalem, of the treading down of Jerusalem. Então nós vemos aqui que Lucas fala sobre a destruição de Jerusalém, Jerusalém sendo pisada By the Gentiles. pelos gentios. Mike, Janice? I have a question that might not have anything to do with this, but can we see this in the trumpets, where some speak about the destruction and then another of the coming of Jesus, or not? Então minha pergunta talvez não tenha nada a ver com o assunto, mas eu pergunto se isto também pode ser visto nas trombetas, que algumas falam da destruição e outras da vinda de Cristo. You mean the mingling?
Você se refere a esse fato de misturar? What part of the trumpets do you mean? Qual parte das trombetas? I don't know. I had this idea that the 6th verse was speaking about the destruction of Jerusalem, and then the last would mention the coming of Jesus. But I might be wrong. Sixth verse. The sixth verse of? The first 6 trumpets. Oh, the first 6 trumpets. Então, o meu conceito era que as primeiras 6 falam de 6 trombetas, falam da destruição e a sétima, então, da vinda de Cristo. But I might be wrong. It's just a doubt Pode ser that I que eu have. esteja enganado. The first 6 trumpets would be what did you say about it? That would Destruction. destruction of Jerusalem. Yeah. Well, the Jerusalem? of Jerusalem or of the end of the world. Destruição de Jerusalém ou o fim do mundo? Destruction of Jerusalem. Destruição de Jerusalém, as primeiras 6 trombetas. Yeah, my first thought about it is that John, the book of Revelation, is written after the destruction of Jerusalem. Então, meu primeiro pensamento seria que o livro Apocalipse de João foi escrito depois da destruição de Jerusalém. So I'm not sure if that, like, all these trumpets would say something about the destruction of Jerusalem. Destruction of because Rome, maybe, that- right? Destruction of Rome. Yeah. Não sei, assim, se poderíamos aplicar essas trombetas à destruição de Jerusalém. Usually we mark the trumpets as being the destruction of Rome, the first 4 trumpets and the last 3. Normalmente marcamos as trombetas fazendo referência à destruição de Roma, as primeiras 4 e depois as 3. Yeah. Okay. So to finish this thought, Só para concluir esse pensamento. so Luke 21:24 talks about Jerusalem being trodden down underfoot by the Gentiles, Então, Lucas 21:24 fala sobre Jerusalém será pisada pelos gentios, and it says here, until the times of the Gentiles be fulfilled. até que os tempos dos gentios se completem. So then the question is, when does this take place, or when is this times of Gentiles be fulfilled? Então, a pergunta é quando isso ocorre e quando se completam os tempos dos gentios. And Jesus himself in Revelation 11 E Jesus, ele mesmo, em Apocalipse 11, explains when, explica quando, or at least how long. ou pelo menos por quanto tempo. It says that the treading down of the holy city by the Gentiles Fala da cidade santa, sagrada, sendo pisoteada takes place pelos gentios. Isso acontece 42 months. por 42 meses. So that's 1260 years. Isso são 1260 anos. So here you can see that Jesus, because Jesus is kind of like the author of Revelation, Então aqui vemos que Jesus, como autor da Apocalipse, so you can see that this treading down of Jerusalem vemos que Jerusalém sendo pisada is a theme here in 70 AD, é um assunto, um tema no 70 depois de Cristo. but it's also a theme here in the 1260. Mas também vemos isso aqui nos 1260. It doesn't describe this time period in between, Não faz menção, não descreve esse período entre os dois. we can make a study out of this, which we don't go into, but Daria para fazer um estudo só sobre isso, mas não vamos fazer isso. you can show in this way, in this way with these verses. In Matthew 24, you can go and show that Jesus talks about the 25:20. Mas daria para entrar em Mateus 24 e poderíamos mostrar que Jesus ele menciona ou faz referência aos 2520. The treading down of the Gentiles is basically, you could call it the treading down by paganism. By the kings of the Seria
os gentios pisando, dá para fazer uma ligação ao... You can connect it to what, for me? To 7... Oh, I said you can say this in different words, the treading down of the Gentiles or the treading down by paganism. Então você poderia falar aqui dos gentios que estão pisando, ou também usando outra palavra, o paganismo, não? Pisando. So if you connect these two verses, Luke 21:24 and Revelation 11:2, Então, vocês forem conectar esses versículos de Lucas 21 e de Apocalipse, Revelation 11:2, you can see that Jesus connects or blends the destruction of Jerusalem vocês veem and the 1260 with each other. que Jesus ele mistura aqui a destruição de Jerusalém e os 1260, Just like what Sister White says. assim como a irmã White o explica. And then in verse 22 in Matthew 24:22, E o versículo 22 em Mateus 24. 24, It talks about this time period, and except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake those days shall be shortened. fala, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. And then she talks about false prophets again. E logo ela fala mais uma vez sobre Or- falsos profetas. Matthew does. Assim, o And Mateus, says não? she, yeah. And then in verse 20, so there's some false prophet, the warning for false prophets, and then in verse 27, it starts to talk about the coming of the Son of Man. Então, temos aqui essa advertência sobre os falsos profetas e em versículo 27 fala da vinda do Filho do Homem. Not that it's happening there yet, but as for as the lightning coming out of the east shineth even unto the west, so shall the coming of the Son of Man be. Então, não que ela acontece naquele momento, mas fala aqui que porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Because Matthew starts talking in verse 30 about the coming of the Son of Man. Porque Mateus ele começa a falar em versículo 30 sobre a vinda do Filho do Homem. So if you go to verse 29, Então, se vocês forem para o versículo 29, this is where we were last Friday evening. foi até aqui que chegamos na sexta-feira à noite. It says, immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, the moon shall give her light, and the stars shall fall from heaven. Fala, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. So there's signs in the sun, the moon, and the stars. Então temos aqui sinais no sol, na lua e nas estrelas. That's verse 29, and then verse 30 is the sign of the sun, the sun. Isso no versículo 29, mas no 30, então temos o sinal, The sign of the Son of Man in heaven. sinal do Filho do Homem no céu. So we marked last time that this sun, moon, and stars, these signs, were the fulfillments of the prophecies in 7080 and in 1833. Então nós dissemos no último estudo que o cumprimento dessas profecias sobre o Sol, Lua e estrelas foi em 1780 e 1833. And then there's this sign of the Son of Man in heaven. E logo
então o sinal do Filho do Homem no céu. So now we come to the beginning of our study, what we did in Daniel and what we shortly did with 24. Então chegamos agora então ao nosso tópico do estudo sobre Daniel If you e go, o nosso breve comentário sobre o capítulo 24. if you go verse by verse, word by word, through Matthew 24 and compare them also with Luke 21 and Mark 13, Se vocês forem repassar de forma devagar pelo capítulo 24 de Mateus e também Marcos 13 e Lucas 21, then we can see that that this prophecy of Jesus ends in Millerite history. nós podemos ver que essa profecia de Cristo ela termina na história dos milenitas, Just like Daniel, the chapters in Daniel. assim como os capítulos em Daniel. Can we see that? Is there a comment, question? Conseguem ver isso? Alguma pergunta ou algum comentário? You can see that also in this 1798 is marked if you use Revelation. No, in Luke 21, 1798 is mentioned. E na verdade em Lucas 21 se faz menção de 1798. You could say it says until the times of the Gentiles be fulfilled. Fala aqui até que o tempo dos gentios se cumprir. We could mark this as 1798. Poderíamos marcar isso como 1798. This is also the verse that Hiram Edson used in his articles on the 2520. Esse também o versículo que Hiram Edson usou nos seus artigos sobre os 2520. In 1856, he has this series of articles on the 2520. 1856. What did I say? Yeah, Okay. Em 1856 ele tem uma série de artigos sobre about the 2520, sobre os 2520. and he calls this series of articles the times of the Gentiles. E ele chama essa série de artigos o tempo dos gentios. And his argument is that the 2520 of William Miller that leads to 1844 is false, is wrong. E ele argumenta que esses 2520 de Guilherme Miller são erradas, que levam which take us to 1844, right? Yeah, que nos levam até 1854. And he argues that the 2520 actually ends in 1798 and that's the treading down by the Gentiles. E ele argumenta que, na verdade, os 2520 terminariam em 1798 e se referem a esse tempo em que os gentios estavam pisando. But that's another story. But Isso é it outro is assunto. connected to this. É um outro assunto que está ligado a isso. If there's no any comment or question anymore, Se não tiver mais pergunta ou comentário, was this clear? foi claro isso? Let's kneel down for Então prayer. vamos nos ajoelhar para orar. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this beautiful new morning. Querido Pai Celestial, te agradecemos pela bela e linda manhã, For the possibility to study together again. pela oportunidade de podermos estudar juntos. Thank you for your word, Obrigado, Senhor, pela tua palavra, your prophetic word, tua palavra profética, that you don't let us in darkness and that you reveal those things unto us. que o Senhor não nos deixe em trevas e que o Senhor revelou essas coisas a nós. Help us to be eager in learning, Senhor, ajude-nos a sermos cautelosos, animados com o estudo.
Help us also to be willing in unlearning. Ajude-nos também para sermos abertos para desaprender as coisas, That's probably the most difficult part. que provavelmente é a parte mais difícil. Lord, we pray also for a continued blessing upon the rest of this day. E pedimos também por uma bênção contínua para esse dia. Help us to be faithful in our duties for today. Ajude-nos a sermos fiéis em nossos deveres de hoje. In Jesus' name we ask. Isso pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém.